mas para começar, o primeiro destaque do dia de hoje, a cúpula do BRICS oficializou que vai ampliar o bloco. O grupo decidiu convidar formalmente 6 países para se tornarem novos membros. São eles: Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, o Egito, Irã e também Etiópia. Os novos integrantes passam a fazer parte do bloco já a partir de janeiro do ano que vem. Durante discurso, o presidente Lula ressaltou que, com a medida, os BRICS passam a responder por 36% do PIB mundial, e a gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. É com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS, à Arábia Saudita, à Argentina, ao Egito, aos Emirados Árabes Unidos, à Etiópia e ao Irã. Agora, o PIB dos BRICS eleva-se para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. O BRICS continuará aberto a novos candidatos e, para isso, aprovamos também critérios e procedimentos para futuras adesões. E a escolha dos países aconteceu por meio de lista, atendendo a critérios políticos, de representatividade populacional, econômica e também regional. Vamos começar o nosso giro de análises. Vamos a Brasília conversar com o José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Para começar o nosso giro de análises, como avaliou a entrada desses países no grupo dos BRICS? Lula era defensor dessa medida e enalteceu agora essa nova formatação. O viajante Lula está sempre fora do Brasil, mas desta vez houve repercussão sobre esta decisão do BRICS, viu? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo, e boa noite a você que nos acompanha sempre, que nos dá esse orgulho de estar sempre aqui nos Pingos dos Is. Vamos resistir. Olha, esta decisão é importante. Seria o novo mundo agora dividido em 2 continentes, em 2 lados, né? E a China liderando uma parcela importante, é o que está dando a impressão. Toda decisão de um grupo assim, ela é recheada de política e recheada de interesses internacionais. E o que assusta é que o Brasil está se aliando e sendo arrastado para um bloco, para um grupo, sem grande debate interno e sem uma avaliação racional sobre o que está acontecendo no mundo. Diante da guerra, que eu nem gosto de chamar de guerra, mas invasão da Rússia na Ucrânia, né? A partir daí houve um realinhamento. E nós, os brasileiros, sempre estivemos muito distantes aí dessa disputa, defendendo os nossos próprios interesses. Isso é tão cultural e tão arraigado que está na Constituição. A Constituição brasileira diz que a autodeterminação dos povos deve ser obedecida. E mais, o Brasil quer a paz e quer principalmente que cada país defenda os seus interesses. E agora o que está acontecendo é um alinhamento ideológico, apesar da negativa de Lula. Há um trabalho político. Repito, o Brasil está sendo arrastado para esse grupo, para as asas da China, sem um debate importante, um debate técnico, um debate interno e um debate político. Nós sempre tivemos relações boas com os Estados Unidos, sempre, é histórico. Os Estados Unidos sempre foram o grande parceiro comercial do Brasil e agora a China está na frente. Mas o Brasil nunca teve essa opção China, nunca optou pela China contra os Estados Unidos. E é o que está dando impressão agora. Não é o primeiro ato do Brasil no governo Lula que dá essa impressão de virar as costas para os Estados Unidos, e isto é muito grave. Esse novo bloco que surge, eu me arriscaria a dizer que está surgindo um novo bloco, um bloco de interesses políticos mais do que econômicos, como era inicialmente dos países emergentes. Mas agora essa força liderada pela China, é a China que está arrastando todos, é a China que está jogando nesses interesses. E o Brasil está indo na linha do Lula, né? E o Lula falando exatamente sobre a Argentina, sobre os outros países, dizendo de pessoas. Olha, essas pessoas, isso não é pessoa, isso aí são interesses de países, interesses internacionais. Então, eu lamento informar o seguinte, é uma redivisão
política, geopolítica do mundo, e o Brasil está sendo arrastado para um grupo como se fosse caindo na correnteza, e isto é muito grave. Pois é, a gente continua com o nosso giro inicial de análises. Cristiano Beraldo aqui com a gente em São Paulo. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. 6 novos países no grupo dos BRICS, regimes desses países que integram agora o BRICS, bem questionáveis, né? O Brasil ganha ou perde de que maneira? Boa noite, Caniato, boa noite, Zé Maria, boa noite, Mota, boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Olha, o jogo que tem por trás de toda essa articulação que houve para ampliar o escopo dos BRICS é em razão do interesse da China e da Rússia em estabelecer um novo polo comercial, uma nova força econômica no mundo. É claramente, e inclusive isso ficou claro nos discursos feitos ali, é claramente uma reação à força de Estados Unidos e Europa. A China cresce muito, está numa tendência de passar a economia americana e ela vai colocando as manguinhas de fora. A China sempre foi a maior compradora de títulos públicos americanos. De uma certa forma, a China financiava a economia americana, ou o governo americano, através da compra de títulos públicos, e o Banco Central chinês vem diminuindo essa exposição porque está vendo que o mundo já está pronto, ou está ficando pronto para uma nova referência de moeda, que no caso seria a moeda chinesa, o yuan, mas também há toda uma reorganização que o mundo foi obrigado a fazer em razão dos embargos, das sanções impostas à Rússia pelo fato de ter invadido a Ucrânia. Vladimir Putin, quando foi para cima da Ucrânia, quando colocou seu exército para ocupar a Ucrânia, sofreu sanções não militares, pelo menos não inicialmente, né? Foi uma estratégia diferente. A ideia foi sufocar a Rússia. Só que a Rússia, que não tinha uma relação boa, estável com a China, acabou resolvendo os seus problemas e chegou num acordo ali para que a China se tornasse a sua grande parceira comercial, porque a gente tem que lembrar disso. O gás russo alimentava a Europa, o diesel russo alimentava, aquecia a Europa no inverno. Havia uma dependência muito grande da Europa em relação à Rússia. E agora que a Europa teve que aplicar os embargos, a Rússia ficou ali isolada no primeiro momento, se realinhou, colocou os seus produtos tanto no mercado chinês quanto no mercado indiano e também no mercado brasileiro. E quando se amplia os BRICS, o escopo dos BRICS, para ter Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, ter países da África, onde a própria China está investindo muito em infraestrutura de países na África para atender uma demanda da China. E a Argentina é o caso mais curioso, porque é um país que tem uma produção agrícola importante. A China já estava ali disposta a fazer investimentos na infraestrutura da Argentina para facilitar o comércio com a China. E agora essa adesão a partir de uma militância feita pelo Lula, que se comportou ali como um representante da Argentina naquela reunião, me fica a impressão de que a China vai comprar a Argentina. A Argentina vai ser um território chinês na América do Sul, porque está tudo ali barato, vão entrar e vão para cima, e aí o mundo se reorganiza e esses países ficam em posição de brigar de igual para igual com os Estados Unidos e Europa. Então, o Lula está ali meio perdido, fazendo um discursinho fácil, mas no fundo, coisas muito importantes para o futuro do mundo decorrerão dessa decisão. Lembrando que o presidente Lula concedeu entrevista coletiva e também falou nessa cúpula dos BRICS, a gente trouxe inclusive um trecho, ele disse que o BRICS representará 36% do PIB global e 46% da população. Vamos continuar o nosso giro inicial. Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Naturalmente, também quero pedir sua avaliação sobre a adesão de 6 novos países ao grupo dos BRICS. É o BRICS a favor da China, como bem destacou o Cristiano Beraldo? Quais podem ser as consequências, hein, Mota? Podem ser muitas e podem não ser nenhuma. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. Primeiro, vamos entender o que é o BRICS.
O BRICS é uma sigla. Ela foi criada por um economista, Jim O'Neill, do Banco de Investimentos Goldman Sachs, em 2001. Ele escreveu um artigo chamando a atenção para um grupo de países, e os nomes dos países, era Brasil, Rússia, Índia e China, formava a sigla BRIC. E o economista dizia o seguinte: em 2001, essas economias somadas representavam mais ou menos 23% do PIB mundial. E ele dizia: essas economias vão aumentar, vão crescer. Naquela época, o grupo do G7, que é Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, representavam 49%. No ano passado, o grupo dos BRICS subiu de 23% para 31% da economia mundial. E o G7 caiu de 49% para 30,7%. Ou seja, os países do BRICS somados já têm uma economia maior do que os países do G7. Agora, o que é o BRICS? É mais fácil explicar o que o BRICS não é. O BRICS não é um grupo de países alinhados em torno de um mesmo interesse. Não é um grupo de países alinhados em torno de uma visão geopolítica. Não é um grupo criado por um tratado. Eles também não formam um pacto de autodefesa como a OTAN. O que é o BRICS, então? Eu escrevi um artigo essa semana que eu merecia ganhar um prêmio, que eu fiz uma previsão que se realizou agora. O BRICS é um clubinho que é usado para que os mandatários supremos dos seus países possam aparecer com pauta positiva. Aí eles se reúnem, aí a mídia toda anuncia que os BRICS se reuniram, mas o que são os BRICS? Os BRICS são um grupo de países que foram mencionados num artigo por um economista do Goldman Sachs em 2001. A única coisa que os BRICS têm em comum é que eles não se encaixam muito bem nos outros grupos de países que já existem. Então, eles precisam de um palco. O palco perfeito é isso. Não há nenhuma harmonia entre os países dos BRICS. Basta olhar o regime da China, que é uma coisa de louco, porque é um país nominalmente comunista que tem uma economia de mercado subserviente ao Estado. É tipo um ornitorrinco, é um animal que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Sobre a Rússia, a gente falou ontem aqui, mostrando as imagens de um avião que caía. Dispensa comentários. Quando a gente olha os outros 3 países, Brasil, Índia e África do Sul, são democracias sujeitas a solavancos, para usar um eufemismo aqui, que é muito apropriado. Então, qual é o significado de entrarem novos países nos BRICS? Quando a gente olha aí os nomes dos países, isso aí lembra uma coisa que o Zé Maria vai lembrar, a turma mais antiga lembra, que existia nos anos 60, era o grupo dos países não alinhados. Era tipo uma terceira via de países. É aquela turma que dizia assim: não, eu não sou nem comunista, nem sou capitalista, eu sou não alinhado. Na verdade, todo mundo era alinhado com os países comunistas, mas recebia grana por baixo do pano, mas o discurso oficial era que era não alinhado. O que a gente está vendo é uma reedição disso. A maior vantagem, só para fechar, é dar a um governo que não tem quase nada de positivo para mostrar uma pauta bonitinha e fofa para aparecer na televisão. Mas, Mota, tem uma questão que é muito prática e objetiva. A Rússia está fora do mundo bancário internacional. E com esse alinhamento, com esses países, porque ela depende de fazer negócios com Emirados Árabes Unidos, porque dali que estão os seus representantes, estão negociando seus produtos mundo afora, ela depende da China, porque o sistema bancário é muito evoluído, e com esse acordo dos BRICS fica mais fácil dessas operações internacionais de venda de commodities terem o dinheiro transacionado, porque hoje é um problema. Você comprar qualquer coisa da Rússia para conseguir pagar é quase impossível. Eu acho que isso vai abrir espaço para os tratados ali multilaterais. Mas isso desagrada os Estados Unidos, porque muitos pensam em moedas digitais, como foi aventado entre Brasil e Argentina. Mas veja o que a declaração do Lula é
confronta os Estados Unidos diretamente, a Europa também. Ele entrou numa viagem muito doida de comprar briga com os Estados Unidos e a Europa, que parece que ele não tem a dimensão, tá meio Biden, sei lá. Beraldo, o que tá é a nova rota da seda, né? Vai lá, Mota. Aí eu acho que a gente tem que fatiar esse problema. Tem dois aspectos, né? O que você levantou é um ponto muito importante. E a gente viu nos últimos meses a quantidade de pessoas, políticos, autoridades, falando sobre moeda única, né? Vamos parar de usar o dólar. O que está por trás desse papo todo é uma coisa muito simples. As transações internacionais feitas usando o dólar, elas são feitas usando um sistema chamado SWIFT. É como se fosse um PIX internacional. E esse sistema, ele é obrigado a seguir determinados padrões muito rígidos de auditoria. Então, é exigido uma transparência das transações que acontecem nesse sistema. É impossível você mandar um dinheirinho por uma organização estranha em algum outro lugar usando o SWIFT. Se você abandona o dólar, passa a usar uma outra moeda, e olha que conveniente, a China tem um sistema de pagamento dela próprio, que não precisa obedecer a nenhuma regra de transparência internacional.